Na edição anterior, ele percorreu toda a Atlanta e finalmente, em uma pequena cidade chamada Jonesboro, encontrou um novo veículo. Gastou $8.600 e conseguiu adquirir um Kenworth W900 da década de 70. Nesta edição, ele iniciará oficialmente o processo de restauração desse Kenworth. Como o orçamento estava apertado, ele decidiu procurar entre as peças velhas que ele normalmente coleciona, na esperança de ter sorte. Depois de uma busca cuidadosa, ele conseguiu encontrar uma peça que poderia ser reutilizada. Em seguida, ele também apresentou sua coleção, como um motor Kenworth vermelho enterrado no pântano e um conjunto de rodas em bom estado, que poderiam ser devidamente polidas e restauradas, tornando-se praticamente novas. Após encontrar a peça desejada, ele a levou imediatamente para o chassi e começou a remover o componente antigo debaixo do veículo. Como tinha pleno conhecimento do design estrutural do caminhão, ele não teve grandes dificuldades para retirar o cilindro de ar. Logo depois, ele começou a instalar o adaptador no cilindro de reposição. Isso mostra claramente que a coleção de peças dele era bastante rica, pois até esses conectores aparentemente insignificantes ele possuía em duas grandes caixas. Finalmente, com um suprimento adequado de peças, ele instalou o cilindro de reposição no caminhão. Como esse Kenworth havia ficado exposto ao inverno, ele não o ligava havia alguns meses. Para garantir a segurança, ele verificou de forma geral os níveis de óleo e água de todo o veículo. Após confirmar que estavam suficientes, ele entrou na cabine e deu partida no motor. Para sua surpresa, mesmo após meses sem uso, o motor ligou imediatamente e funcionou de maneira extremamente estável. Ele então começou a testar o componente recém-instalado e, pelo som emitido, ficou claro que o cilindro de ar já estava funcionando como deveria. Então, ele começou a dirigir pela fazenda. Depois de dar algumas voltas simples, ele manobrou o caminhão lentamente de volta para a garagem. Em seguida, ele iniciaria uma grande modificação neste Kenworth. Segundo ele, exceto a cabine com cama atrás da cabine do motorista, todo o restante seria desmontado, incluindo escapamento, tanque de combustível, rodas e outros componentes, para facilitar o processo posterior de jateamento do chassi enferrujado. Como ele era impaciente, decidiu começar imediatamente, removendo as placas de alumínio do chassi. Levou meio dia inteiro para retirar apenas 2 placas de alumínio, não porque estivesse com preguiça, mas porque a grande placa dobrável de alumínio na frente estava firmemente presa por parafusos em forma de U e ele teve que usar uma esmerilhadeira para cortar esses parafusos. Depois de removidos, ele prendeu a placa com correntes de ferro a uma empilhadeira e conseguiu separá-la da dianteira do caminhão. Isso também mostrou a vantagem de ter equipamentos completos. Sozinho, ele realizou o trabalho de várias pessoas. A frente do caminhão, sem a placa dobrável, ganhou uma aparência totalmente diferente, com linhas mais rígidas e um ar de combate. Ao mesmo tempo, ele também aproveitou o tempo livre para procurar na internet peças de caminhão usadas para o Kenworth e conseguiu muitas delas a preços extremamente baixos, como 2 purificadores de ar em ótimo estado por apenas $5 cada, ou seja, apenas $10 no total. Além disso, adquiriu uma porta antiga de Kenworth e vários outros acessórios de caminhão. Esses detalhes mostram que, se o preço é bom, ele compra, seja útil ou não, levando tudo para casa, afinal, pode ser que um dia venha a servir. Nos dias seguintes, o trabalho principal seria retirar componentes, e ele começou removendo as rodas enferrujadas do chassi. Aqui, ele realmente sofreu bastante, trabalhou meio dia inteiro apenas para retirar uma única roda. Se continuasse desse jeito, levaria uma eternidade para desmontar todos os pneus restantes. Então, decidiu procurar outra solução e usou a serra elétrica para cortar o suporte do paralama. Em seguida, foi até a frente do caminhão e percebeu que o formato do para-choque prejudicava a aparência geral do veículo, por isso imediatamente iniciou a remoção. Esse processo foi relativamente simples, bastou soltar os parafusos de fixação e o para-choque dianteiro saiu facilmente. Logo depois, ele desmontou também o filtro de ar dianteiro, tarefa igualmente sem dificuldade. Mas o trabalho estava longe de terminar, a grade enferrujada do capô e várias outras peças ainda precisavam ser removidas para restauração. Nesse momento, toda a ferrugem interna também ficou exposta, cobrindo a carcaça do motor. Agora, sem esses acessórios, o Kenworth parecia ainda mais gasto e deteriorado. Ele então conduziu o caminhão já reduzido de peças de volta à oficina, mancando e rangendo, para continuar a desmontagem. Seu próximo objetivo era separar a cabine de descanso do chassi. Esse processo era diferente dos anteriores, pois exigia retirar todos os parafusos que ligavam a cabine de descanso à cabine do motorista. Era um trabalho extremamente demorado, e qualquer erro poderia danificar os canos e cabos abaixo da cabine, como os tubos importantes do sistema de refrigeração. Por isso, ele se mostrou muito cauteloso durante a desmontagem. Finalmente, após meio dia de esforço, conseguiu separar a cabine de descanso do chassi. Agora, o Kenworth apresentava uma aparência ainda mais esquelética. Já estava completamente danificado,
em comparação com quando havia acabado de ser resgatado, agora era um estilo totalmente diferente. A desmontagem da carroceria não será explicada em detalhes aqui, para evitar que pensem que o progresso da restauração deste Kenworth está lento demais, então ele teve que pular essa etapa. Em seguida, ele se preparou para realizar o processo de jateamento em todo o caminhão. Antes disso, era necessário limpar a sujeira e a lama do chassi com uma lavadora de alta pressão. Como o jateamento de toda a carroceria exigia um ambiente de trabalho seguro, ele pensou em usar dormentes de ferrovia como suporte, o que era sem dúvida uma solução extremamente confiável. Sem perder tempo, ele levantou a carroceria com o macaco e colocou uns dormentes sob o chassi. Por fim, algumas peças de madeira sustentaram firmemente o caminhão no ar. Aproveitando a oportunidade, ele retirou os pneus restantes do chassi. No entanto, o progresso não foi tão tranquilo quanto parecia. Um dos pneus estava completamente travado. Ele tentou de tudo, martelo, talhadeira, esmerilhadeira, marreta e até alavanca, mas nada funcionou. No fim, sem outra opção, ele posicionou o macaco diretamente no chassi para forçar a remoção do pneu preso. Depois de mais de 10 minutos de esforço, finalmente conseguiu retirar esse obstáculo. Restavam apenas os 2 tanques de combustível nas laterais. Ele primeiro usou uma alavanca para verificar a quantidade de combustível restante. Depois de confirmar, encontrou recipientes adequados e drenou o combustível. Com os tanques já vazios, ele pôde desmontá-los sem esforço. O mesmo processo foi repetido com o tanque do outro lado, e não precisamos entrar em detalhes aqui. A partir desse momento, este Kenworth W900 dos anos 70 estava prestes a renascer. Nos momentos seguintes, ele começou a realizar o jateamento em todo o chassi. Era possível ver claramente que, por onde passava, a grossa camada de ferrugem desaparecia instantaneamente. Esse era o poder das ferramentas profissionais, um progresso que uma esmerilhadeira jamais alcançaria. Como a máquina de jateamento havia sido alugada a um custo elevado, ele trabalhou com toda a energia sem parar um minuto sequer. Depois de concluir o chassi, passou a tratar da pintura envelhecida da parte frontal. A tinta vermelha do capô sumia diante dos olhos. E já que existia essa ferramenta tão eficiente, ele também não esqueceu a cabine de descanso que havia sido removida, aproveitando para limpar toda a pintura vermelha. Um trabalho que normalmente exigiria 1 a 2 semanas, com a ajuda da máquina de jato de areia foi finalizado em apenas 2 dias, concluindo toda a remoção de ferrugem. Agora, todas as marcas de oxidação no chassi haviam desaparecido, representando um grande avanço. Nas semanas seguintes, ele iniciou a aplicação da tinta base no chassi jateado. O contraste entre as partes já pintadas e as não tratadas era visível. O chassi com primeiro exibia uma textura marcante. Vendo o bom resultado, ele prosseguiu para pulverizar as áreas que ainda faltavam. Esse era um trabalho técnico que não permitia descuido. Cada canto do chassi precisava ser coberto, desde os grandes parafusos até o menor rebite na parte inferior. Levou um dia inteiro para completar a aplicação de toda a tinta base. O chassi agora estava renovado, livre de ferrugem e com aparência nova. No entanto, buscando sempre a perfeição, ele resolveu incrementar ainda mais, preparando-se para aplicar 2 camadas adicionais de tinta preta, a fim de melhorar a textura e o acabamento. Como esse processo era semelhante ao da aplicação do primeiro, não precisamos detalhar demais aqui, bastava observar tranquilamente o progresso para se sentir satisfeito. No final, após mais um dia inteiro de trabalho, ele concluiu a aplicação das camadas de tinta preta em ambos os lados do chassi, elevando ainda mais a qualidade visual. Quem poderia imaginar, neste momento, que este ainda era o mesmo chassi enferrujado de antes? Para quem não soubesse, pareceria um chassi totalmente novo comprado a um preço altíssimo. E é justamente aí que reside o prazer de restaurar veículos clássicos. É impossível não admirar esses mecânicos cheios de dedicação e engenhosidade, que, por um sonho ou por uma paixão, conseguem liberar suas habilidades e perseguir corajosamente aquela lembrança de infância. É graças a eles que todos vocês, diante da tela, têm a oportunidade de testemunhar esse processo de restauração. Devido à limitação de tempo, este episódio termina aqui. Se alguém tiver opiniões sobre a forma como ele preparou o trabalho, pode deixar um comentário. No próximo episódio, continuaremos acompanhando o progresso da restauração feita por ele.